Fala comigo, craque. E aí, rapaziada, tranquilidade, vamos que vamos. Mais um videozinho aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro, que daqui a 3 dias se encerra e faltam 3 dias para a gente saber quem vai ser o último time a ser rebaixado, né? Falta aí uma rodada, estamos entre Vasco, Santos e Bahia, basicamente. Alan, mas e o título? Pô, o título já foi, filho. Palmeiras foi campeão, né, na última rodada, ganhando o Fluminense. Tá 8 gols à frente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa vencer no próximo jogo. O Palmeiras tem que perder. Vamos supor que o Palmeiras perca de 4-0 para o Cruzeiro, que eu acho pouco provável, e o Atlético Mineiro ganhe de 4-0 do Bahia, que eu também acho pouco provável. Então, o título já foi dado para o Palmeiras, o Botafogo passou a faixa de campeão ali, né? E lembro, há muito tempo atrás, quando o Botafogo ainda estava 15 pontos de diferença do Palmeiras, 14 pontos de diferença do segundo colocado, 17 pontos do Flamengo, e assim por diante. O Atlético Mineiro, 20 pontos de diferença para trás. E eu falava, cara, eu acho que o Botafogo vai ser campeão porque tá jogando um futebol correto, um futebol certinho, todo mundo correndo, tá tudo dando certo, sorte de campeão, a zaga tá bem, e não sei o que, não sei o que. E aí eu coloquei uma observação. Porém, se tem um time no Brasil que pode, com tudo isso, ainda assim perder o título, esse time é o Botafogo. Cara, porque o Botafogo tem esse histórico, né, de entregar título ou de perder o gás. Já teve essa zoação há muitos anos atrás, em épocas de Campeonato Carioca. Eu brinco aqui em casa, quando eu morava com meu irmão, e o Botafogo era o Arsenal brasileiro, que é um time que parece que toda vez vinha com fazia uma gracinha e já se perdia no meio do campeonato. Mas, cara, assim, vou te ser sincero, ontem vendo a entrevista do Diego Costa no final do jogo, do empate, muita coisa pode ser explicada através daquela entrevista, né, cara? Ele falou que uma coisa é a torcida tá de salto alto, a torcida gritar campeão, a torcida achar que já é campeão, até porque eles vinham fazendo uma campanha muito boa. Uma coisa é a torcida tá de nariz empinado, outra coisa é esse lado da torcida chegar no gramado para os jogadores. E ele falou isso. Esse oba-oba não pode estar entre os jogadores. Para ele ter falado isso, ele com certeza observou alguma coisa no vestiário, nos treinos, alguma coisa dos jogadores, né, pensando que já tinha sido campeão. As postagens do Rafael, o lateral direito do Botafogo, que não está jogando, está machucado há muito tempo também, e falando que se empatar é líder, se perder é líder, se ganhar é líder. Isso estava 15 pontos, 14 pontos à frente. E realmente isso pode ser uma coisa. A outra coisa que eu sempre falei aqui, o psicológico desses jogadores, que a partir do momento que teve a primeira sequência ali negativa, já se percebia o psicológico deles abalado. Naquele jogo contra o Flamengo, que o Botafogo perdeu de 2-1 ou 3-1, acho que 2-1, no final do jogo o PR foi para a área cabecear. Eu já falei aqui, parecia que era final de campeonato. Meu amigo, era só um jogo. Tá certo que era contra o rival, o maior rival deles, né, do Botafogo. Mas, cara, era um jogo e não precisava correr esse risco. Era ali, cabeça no lugar, perdendo esse jogo, no próximo a gente recupera, papapá. Mas não, a partir dali, todos os jogos houveram várias loucuras de jogadores querendo resolver sozinho. O PR foi para a área algumas vezes em outros jogos. Eu acho que o psicológico do Botafogo foi o grande fator, né? Foi o fator decisivo para que eles não conseguissem dar a volta por cima. Claro que aí vem, porque saiu o Luiz Castro, mas, cara, saiu o Luiz Castro, então ficou o caçapa ali alguns jogos, o Botafogo seguiu sem perder. Depois, quando contrataram o Bruno Lage, ele vinha fazendo uma campanha até boa e ele quis meio que alterar, e eu falei isso aqui, quis alterar o estilo de jogar do Botafogo, quis colocar que o Botafogo jogasse com um pouco de posse, e até é compreensível, porque os times já estavam começando a descobrir, já estavam começando ali a cercar o Botafogo da forma que eles jogavam, né, de se defender bem, fechado, e sair rápido no contra-ataque, um time muito vertical, um time muito rápido de contra-ataque. Mas mesmo assim, depois, quando voltou o Lúcio Flávio, quando o Bruno Lage foi demitido e tudo mais, o Botafogo não tinha mais essas características de contra-ataque rápido e tudo. Ou seja, os outros times não permitiam que o Botafogo tivesse isso. E além de tudo isso, o Botafogo não conseguia ter a capacidade psicológica e emocional de esperar os times para poder jogar no contra-ataque, para poder jogar em velocidade como eles estavam acostumados. E isso é uma coisa que tem que ser falada também, porque não é só, porque ele parou de treinar assim, assado. Não, cara, muito acontece da forma,
pô, eu tô preocupado, eu não quero ficar recebendo pressão, não quero que os times cheguem muito perto do meu gol, senão eu vou tomar gol, tal, tal, tal. Uma coisa é isso quando você tá 20 pontos à frente, pô, você tá bem treinado, você tá, pô, com o emocional lá em cima, você sabe que você não vai tomar gol. Outra coisa é quando você começa a perder jogos e vê os times que são fortes, como o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, se aproximarem. E eu falei também, se aproximar, cara, você começa a ficar assustado, mas, pô, tô 10 pontos, mas se eu perder, cai pra 7. E se os caras ganhar, e aí fica 2 jogos, e não sei o que, isso e aquilo. E foi o que aconteceu. Palmeiras chegou, o Flamengo chegou, o Atlético chegou, e o Palmeiras foi o time que chegou com mais força. Nos últimos jogos ele só perdeu um, empatou um. De resto foi tudo vitória. Foi avassalador mesmo, acompanhando o finalzinho do Palmeiras. Mas resumiu aí esses últimos jogos, se resumiu falando que é uma campanha fraca de Campeonato Brasileiro em 2023, né, cara? Pela segunda vez consecutiva, o Palmeiras vai ser campeão depois de ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, onde já estava para trás há um bom tempo no Brasileirão. E resolveu acordar depois que foi eliminado. No ano passado foi assim também, e mesmo assim conseguiu dar a volta, conseguiu chegar na frente, conseguiu ganhar pontos e ser campeão. Isso só mostra que o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito disputado, mas talvez ele seja nivelado por baixo. Porque o time que está 15 pontos, 16 pontos atrás, desperta para o campeonato e consegue ser campeão, cara, tem alguma coisa estranha. É certo que o Botafogo não tinha time para ser campeão. E se o Botafogo tivesse fazendo essa campanha aí de estar em terceiro, em quarto, em sexto, em quinto, em segundo, uma vez ou outra ele está em primeiro, seria uma campanha excelente do Botafogo, cara, para o time que tem. Mas pelo desfecho, né, pela história do campeonato, como o Botafogo liderou o campeonato todo e nas últimas 4 rodadas deixou escapar, cara, isso fica vergonhoso, realmente fica vergonhoso. É até chato falar isso, né, cara, porque o Botafogo é um time que merece respeito, mas foi vergonhoso, cara. E eu entendo, eu falaria aqui que não foi vergonhoso, porque não é um time para ser campeão, mas depois de tudo que fez, cara, dava muito bem para ter, sabe, dado uma reviravolta. Pô, ainda teve várias outras chances para voltar a ser líder. Teve jogo contra o Santos, teve jogo contra o Curitiba, teve o jogo contra o Red Bull. Então, o Botafogo foi deixando escapar ponto por ponto, jogo por jogo, e isso foi afetando. Enfim, hoje o Palmeiras é o campeão, agora a gente tem que saber quem vai ser o segundo e terceiro colocado, né? E o quarto também, na realidade, para ver quem é que vai para a Libertadores direto. Possivelmente vai se manter dessa forma, tá? Eu acredito que vai se manter dessa forma, a não ser que o Bahia nos surpreenda e vença e jogue o Vasco, né? Que eu acho que o Vasco vai ter uma missão muito difícil para ganhar do Bragantino em casa. Talvez é o jogo mais difícil de todos esses aí, mesmo sendo o Bragantino um time que tenha caído também um pouquinho de produção nas últimas rodadas, mas eu acho que o Vasco, dos times que estão ali para cair, é o que tem a tarefa mais difícil, né, para se manter na Série A. O Bahia, ele vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, eu acho que eles não vão com aquela gana toda para ser campeão, porque no fundo os jogadores sabem que é quase que impossível fazer 8-0 e o Palmeiras perder o jogo. É quase impossível. O Palmeiras só precisa de um empate, o Palmeiras até sendo derrotado é campeão. Então tá ali Bahia, Vasco e Santos, 41 Bahia, 42 Vasco, 43 Santos. É vida ou morte, meus amigos. O Santos perdeu de 3-0 do Fluminense, que não brigava por nada, em casa, na Vila Belmiro, vai pegar o Fortaleza em casa. Não duvido nada do Fortaleza também ganhar do Santos lá. Mas aí eu acho que quem vai cair, cara, vai ser o time que mais quer cair mesmo, porque, pelo amor de Deus, não é possível que tenha tudo isso de possibilidades para os caras saírem da zona e eles não saem. Vamos ver o que acontece. O Bahia não vence, não consegue engrenar, né? E o Vasco também não consegue. Enfim, esses times não conseguem engrenar e ficar numa situação bem complicada. Eu não vou dar palpite aqui porque eu acredito, não consigo acreditar em nenhum desses times. Eu não consigo ver um desses times querendo muito se salvar. Não consigo. O Vasco perdeu aquele jogo pro Corinthians de 4-2 em casa, de virada. Um jogo onde o Corinthians não jogou nada demais. E o Vasco foi todo desequilibrado para esse jogo também. Já podia ter se livrado do rebaixamento ali. É muito complicado, realmente, a vida desses 3 times aí.
E aí, rapaziada, vamos ver quarta-feira quem cai. Vamos ver quem são os 4 que vão para Libertadores, os 3 que vão para Libertadores direto, né? Porque o Palmeiras já tá, o Palmeiras já, como eu disse, campeão. E com a quantidade de pontos que ele tem, não consegue sair do G4, mesmo que perca. Tá bom, rapaziada? Eu queria falar um pouquinho sobre esse histórico do Botafogo, queria falar também sobre essa reviravolta do Palmeiras, que muito passou pelos pés do Endrick, né? Que foi um jogador que chegou. O Abel Ferreira voltou a dar chance para ele e ele veio com força, deu esse gás a mais pro Palmeiras. O Atlético Mineiro, que eu não acreditava, inclusive falei aqui em outros vídeos que eu não acreditava mesmo que o Atlético Mineiro nem fosse para Libertadores. Pô, eles deram uma guinada aí, né, diferente, não acreditava realmente que o Atlético Mineiro fosse capaz de fazer isso, principalmente com o Filipão. Mas o time veio aí e o Paulinho vai ser o artilheiro do campeonato, jogando muito. O Paulinho tá muito forte fisicamente, muito bem tecnicamente. Uma surpresa agradável, né, para o Campeonato Brasileiro, essa sobrevida do Atlético Mineiro. E no final das contas, né, rapaziada, a gente falava ali no começo do ano que os principais concorrentes ao título seriam Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e acabou que ficou os 3 aí nas 3 primeiras posições, pelo menos até o momento. E realmente são os times mais fortes, o time que tem os melhores elencos. Financeiramente falando também, apesar do Atlético Mineiro estar acumulando uma dívida milionária aí, mas também tem um elenco estrelado, tá bom? Então, para hoje é só. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Espero que a gente se veja mais vezes aqui. Não deixa de dar o seu like, compartilha. E vamos que vamos. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, eu não vou parar de falar de futebol. Vou tentar trazer futebol europeu. Vou tentar trazer aqui alguma coisa sobre o campeonato que eu jogo aqui em Portugal. Então, vamos lá. Vou tentar fazer algumas entrevistas com jogadores também que jogam aqui em Portugal. Vamos ver, rapaz. Vamos ver o que dá. Futebol não para e a gente vai até o final. Valeu? Tamo junto. Obrigado. Até a próxima.